Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui na Escola Unicista. Eu sou a Bruna, facilitadora de um curso em milagres. Estou aqui hoje para conduzir a leitura do Manual de Professores. Vamos dar seguimento à leitura do capítulo 18, Como se faz a correção. É um prazer estar de volta. Estava um pouquinho afastada, mas estou pronta para retomar a leitura e retomar todo esse entendimento tão abstrato que tem nesse livro. Deixa eu enviar aqui para umas pessoas que pediu para me lembrar. Deixa eu ver enquanto o pessoal vai entrando. Aí. Enviado. Então, para começar, eu vou deixar alguns recadinhos. Gostaria de avisar vocês que a partir de hoje eu sigo na verdade eu estava seguindo, né? Com as lições, com as leituras aqui da Escola Unicista. Sigo eu e o Espírito Santo. A Claita sentiu de continuar lá no perfil dela. Inclusive, ela começou, acho que tem uns 2 dias, a fazer novamente as leituras, as lives do livro de exercícios. Então, para vocês que sentem saudade das lives às 8 horas da manhã, como eu não consigo fazer mais nesse horário, vão lá no perfil da Claita, que ela vai estar postando todos os dias, tá bom? Então, vamos dar seguimento. Durante esse mês de junho e de julho, eu estarei aqui fazendo a leitura do Manual de Professores, dias de segunda, quartas e sextas, às 8 horas da noite, aí para vocês, e meia-noite aqui para mim. Então, vamos lá, vamos começar hoje no capítulo 18. Oi, Jandiara, seja bem-vinda. Carla, seja bem-vinda. Estamos no capítulo 18, mas já temos a leitura desde o primeiro capítulo aqui no perfil da escola e no YouTube da escola também, para deixar a sequência certinha. Algumas de vocês já estudaram o Manual de Professores, Carla, Jandiara, já deram alguma lida, já fizeram algum curso. Eu já estudei o Manual de Professores com a professora Marcela, da Escola da Liberdade, depois já li novamente e depois decidi de voltar a estudar, né? Porque todas as vezes que a gente faz uma leitura é uma nova compreensão e decidi compartilhar através das lives aqui, pra gente se unir nessa mente. Então vamos lá. Capítulo 18. Como se faz a correção? Eu acho que é uma das perguntas que todo estudante de um curso em milagres faz. Afinal, como se faz a correção da mente equivocada? A correção de natureza duradoura, e só essa é correção verdadeira, não pode ser feita enquanto o professor de Deus não deixa de confundir interpretação com fato, ou ilusão com verdade. Já vamos integrar essa parte. Primeiro, que professor de Deus é todo aquele que escuta o professor interno, que é o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você. A parte lembrada em nós dessa unidade. Então, a partir do momento que eu escolho ouvir o Espírito Santo e ser esse canal dessa lembrança, nós somos trabalhadores de milagres. Como a Jandiara, a Carla, todos nós, né? Independente até de quem estude aqui um curso em milagres, de qualquer doutrina que você esteja disposto a se lembrar do amor e ser esse canal de amor. Então, nesse momento, você se torna um canal, né? Você se torna ali um professor de Deus. E é aí que o negócio começa a ficar interessante. Por quê? Porque eu vou precisar abrir mão de muitos emaranhados do meu ego. Eu vou precisar corrigir a minha mente que está aqui dentro da dualidade, tudo aquilo que eu acredito que me separa do amor. Porque o amor é eterno, ele permanece ali, unificado. Eu que preciso acessar essa lembrança. Ela está ali, perfeita e imutável. E o Espírito Santo é esse canal de comunicação que nós temos.
Então, o professor de Deus não deixar de confundir a interpretação com fato ou ilusão com verdade. Então, a verdadeira correção e a verdadeira cura só será possível quando a gente parar de confundir as nossas interpretações com fato. O que é fato? O conhecimento real que vem de Deus. Só o amor existe. Então, eu preciso corrigir as minhas interpretações. E as minhas interpretações, as minhas percepções, elas vão passar pelos nossos sentidos. Então, aqui no livro diz que tudo que eu estou vendo com os olhos do corpo, ouvindo com os olhos do corpo, tudo que eu estou interpretando com base nas minhas crenças, é ilusório. E a correção não pode ser feita enquanto eu dou lugar para a interpretação no lugar da verdade. Eu confundo a ilusão com a verdade. Se ele discute com seu aluno sobre um pensamento mágico, se o ataca ou tenta demonstrar o erro ou a falsidade desse pensamento, não está fazendo outra coisa senão testemunhar a realidade disso. A depressão é então inevitável, pois ele provou, entre aspas, tanto para o seu aluno como para si mesmo, que a tarefa de ambos é escapar do que é real. Vamos voltar. Vamos sentir essas palavras novamente. A depressão é então inevitável, pois ele provou tanto para o seu aluno como para si mesmo que a tarefa de ambos é escapar do que é real. Tem uma frase muito legal no livro que diz que a verdade não precisa de defesas. Então, estamos aqui enquanto professores de Deus, né? Algumas de nós são terapeutas. A gente tem muitos alunos, né? Muitos alunos, muitos clientes e até os nossos familiares. Porque o professor de Deus, a ideia é que a gente atue a todo momento com qualquer pessoa, em qualquer situação. Então chega alguém para mim falando sobre pensamentos mágicos. O que são pensamentos mágicos? Quando eu acredito, por exemplo, que a minha felicidade está no dinheiro. A minha felicidade e a minha paz vai estar em um bom relacionamento, vai estar num corpo saudável. A minha paz e a minha felicidade está no tanto de dinheiro que tem na minha conta bancária. Ou se aquele meu projeto, aquele meu sonho egóico se realizar. Se o plano A der certo. Esses são pensamentos mágicos, porque a minha paz e a verdadeira felicidade não está em nada fora de nós. Só que nós acreditamos, de forma completamente equivocada, que a partir do momento que a gente alcançar tal meta, que a gente realizar algum sonho, a gente vai ser feliz, a gente vai estar em paz. Ou se o outro melhorar, né? Geralmente em relacionamento a gente coloca a culpa no outro. Se o outro fizer aquilo, eu vou estar melhor, eu vou estar em paz. Esses são pensamentos mágicos. Então, enquanto professores de Deus que estão buscando colocar essa mente na unidade, nessa abstração e nessa lembrança de que a única coisa que existe é amor unificado, quando eu escuto uma percepção equivocada dessa, como eu vou reagir enquanto professor de Deus? Primeiro, tudo que eu estou observando, seja um cliente, um parente, um estranho na rua, qualquer situação que chega até mim, também é sobre mim. Porque tudo que eu estou vendo fora é projeção do que está dentro. Então eu preciso corrigir na minha mente. Eu ainda acredito na dor, eu ainda acredito na traição, eu ainda acredito no medo, na raiva, porque senão eu nem ouviria essa história. Eu nem veria essa situação chegando até mim. Então, a função do professor de Deus é não dar realidade àquilo que o outro está trazendo. Só que isso é na mente. É na mente que nós fazemos essa correção. Eu vou ouvir, enquanto terapeuta, eu vou ouvir, eu vou acolher. Eu vou entender o limite daquela pessoa, eu vou entender quais são as crenças do que ela está me trazendo, porque enquanto ela acredita nesse equívoco,
Aquela dor para ela é muito real. Aquela história é muito real. Mas aqui estamos aprofundando em um curso em milagres. O objetivo é a cura na mente. Então, qual é o papel do professor de Deus? Ouvir e corrigir dentro da sua própria mente. Se lembrar que nada real pode ser ameaçado. Que a única coisa que existe é o amor. Que esse caminho de iluminação, né, que tanto se diz por aí, tantos mestres iluminados que nós temos, são apenas pessoas que acordaram, que se lembraram da sua real identidade. Em última instância, todos nós já somos iluminados. A gente só se esqueceu, a gente só deu lugar para a ilusão no lugar da verdade. Faz sentido, meninas? Vamos falando aí. Então, vamos seguir. Então, aqui na parte da depressão, ó. A depressão é, então, inevitável, pois ele provou, tanto para o seu aluno como para si mesmo, que a tarefa de ambos é escapar do que é real. E isso só pode ser impossível. A realidade é imutável. Pensamentos mágicos são apenas ilusões. De outro modo, a salvação não passaria do mesmo velho sonho impossível, apenas com outra forma. No entanto, o sonho da salvação tem novo conteúdo. Não é apenas na forma que está a diferença. A maior lição dos professores de Deus é aprender como reagir a pensamentos mágicos totalmente sem raiva, como eu já estava dizendo. Oi, Odete, seja bem-vinda. Como reagir totalmente sem raiva? Vamos ser honestas aqui. A todo momento, tudo que chega para nós, a gente coloca uma percepção, né? A gente está aqui dentro da dualidade, então tudo vai passar pelos nossos filtros, das nossas crenças. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar num estado de observador. Eu observo ali a pessoa que está trazendo uma questão, eu observo a Bruna ouvindo aquela questão, com todas as suas crenças e experiências e percepções, só que nós vamos para um lugar mais abstrato. Eu vou observar com os olhos de Cristo, eu vou observar com os olhos do amor, eu vou usar o perdão como ferramenta de correção e me lembrar que nada real pode ser ameaçado, que a única coisa que existe é o amor. Essa é a função do professor de Deus, olhar para tudo aquilo que chega sem raiva, sem culpa, porque o sentimento de raiva e culpa vem do lugar de separação, né? Da crença maior que nós temos, que é a crença de estar separados de Deus. Então, o professor de Deus precisa aprender a reagir a pensamentos mágicos totalmente sem raiva. Só dessa forma podem eles proclamar a verdade sobre si mesmos. Através deles, o Espírito Santo pode agora falar da realidade do Filho de Deus. Então, é um trabalho interno muito profundo que cada um de nós vai precisar fazer. Eu sinto que um curso em milagres, o entendimento vem com a vivência, com a prática. Não é simplesmente a gente assistindo uma live, a gente pegando e lendo ali todos os dias. Eu preciso integrar na minha vida, da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Com a minha família, com os meus clientes, com todas as situações que chegar até mim. Uma notícia que eu vejo na televisão, uma notícia que eu vejo no Instagram. É nesse momento que o professor de Deus vai integrando essa verdade para, através deles, o Espírito Santo pode falar da realidade do Filho de Deus. Agora, ele pode lembrar ao mundo a impecabilidade, a única condição que não foi mudada. A única condição imutável de tudo o que Deus criou. Agora, ele pode falar do verbo de Deus, a ouvidos que escutam,
e trazer a visão de Cristo a olhos que veem. Agora está ele livre para ensinar a todas as mentes a verdade do que elas são, de modo que se voltem para ele com contentamento. E agora a culpa é perdoada. Deixa de ser vista completamente no seu modo de ver e no verbo de Deus. A raiva apenas resmunga. A culpa é real. E a realidade apagada à medida que essa crença insana é aceita em substituição ao verbo de Deus. Então, o que é esse mundo que nós vemos, né? Essa ideia equivocada de que nós estamos separados. De que eu sou a Bruna, você é a Jandiara, a Carla, a Odete, como se fôssemos indivíduos com histórias separadas. Nós demos lugar à ilusão, no lugar do verbo de Deus. E isso começa a parecer ser muito real. É muito real a ideia de que eu tenho um corpo. É muito real a ideia de que eu tenho uma história pessoal, de que eu tenho memórias, né? A gente consegue pegar nas coisas, sentir o cheiro, ver, a gente tem emoções e tudo isso parece ser muito real. Mas na verdade, a gente deu lugar às interpretações. A gente acredita nas nossas crenças, no lugar da verdadeira realidade, que a única coisa que existe é o amor, que a única coisa que existe é um único Filho de Deus, e que nós somos esse único Filho de Deus. Então, realmente é uma ideia muito abstrata que o nosso ego não consegue conceber. É muito difícil, gera muita resistência para o ego absorver tudo isso. Então, a raiva apenas resmunga. A culpa é real. E nós vamos observar, porque enquanto a gente estiver aqui, nesse corpinho, nessa ideia de mundo, nós vamos observar a raiva, nós vamos observar a culpa, porém não vamos mais nos identificarmos com elas. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. A realidade, que é o amor, ela é apagada à medida que essa crença insana é aceita em substituição ao verbo de Deus. Os olhos do corpo agora veem, entre aspas. Só os seus ouvidos são capazes de ouvir, entre aspas, o espaço pequeno do corpo, e seu fôlego diminuto vem a ser a medida da realidade. Então, quando a gente acredita na crença de separação, fica muito real para nós que esse corpo tem algum valor, que a nossa história pessoal tem algum valor. E realmente é difícil a gente abrir mão de que isso aqui é tudo ilusório, né? A gente vai para um lugar realmente de desfazer muito grande. Então, por isso que está até na parte do manual de professores, que são para aqueles que aceitou o chamado de ser um canal da verdade. Eu quero ver a verdade é a frase que eu mais uso no meu dia a dia, desde que eu comecei a estudar o livro. Eu quero ver a verdade. Em qualquer situação que me